contadores e cantadores de histórias, contadoras e cantadoras de histórias de todos os lugares do mundo. Cá estou eu para convidar a vocês a mergulharem comigo numa linda história de Natal. Ilusões, as aventuras de um Messias indeciso, de Richard Beck, Editora Record. Vamos mergulhar comigo? Acontece dessa forma. Houve um mestre que veio à Terra, nascido na Terra Santa de Indiana, criado nos montes místicos, a leste do Forte Wayne. O mestre aprendeu sobre este mundo nas escolas públicas de Indiana e, enquanto crescia, em seu ofício de mecânico de automóveis. Mas o mestre tinha conhecimento de outras terras e outras escolas, de outras vidas que vivera. Lembrava-se disso e, assim sendo, tornou-se sábio e forte, de modo que outros viram a sua força e vieram procurá-lo em busca de conselhos. O mestre acreditava que tinha o poder de ajudar a si mesmo e a toda a humanidade. E acreditava, sim, que era para ele, de modo que os outros viram o seu poder e o procuraram. O procuraram para se curar de seus problemas e de suas doenças. O mestre acreditava que, em um breve qualquer momento, o homem que considerasse filho de Deus e acreditando assim, era então. Então as oficinas e garagens em que trabalhava se apinhavam com aqueles que buscavam seu conhecimento e o contato com ele, enquanto as ruas lá fora enchiam-se daquelas que somente ansiavam que a sombra de sua passagem caísse sobre eles, modificando suas vidas. Resultou que, por causa das multidões, os vários contramestres e chefes de oficina pediram ao mestre que largasse as ferramentas e seguisse o seu caminho, pois a aglomeração era tal que nem ele nem os outros mecânicos tinham espaço para trabalhar nos automóveis. E assim foi que ele seguiu para os campos e as pessoas que o seguiam começaram a chamá-lo de Messias e fazedor de milagres. E como eles acreditavam, assim era. E como eles acreditavam, assim era. Se corria uma tempestade enquanto ele falava, nem uma gota tocava a cabeça de seus ouvintes. O último da multidão ouvia suas palavras tão claramente quanto o primeiro, qualquer que fosse a intensidade dos raios ou trovões no céu, e sempre lhes falava em parábolas. E lhes disse: dentro de nós repousa o poder de nosso consentimento para a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, a liberdade e a escravidão. Somos nós que controlamos essas coisas e não os outros. O moleiro disse: essas palavras são fáceis em tua boca, mestre, pois és guiado, e nós não. E não precisas trabalhar como nós. O homem tem de trabalhar para ganhar a vida neste mundo. O mestre respondeu: uma vez havia uma aldeia de criaturas no fundo do leito de um grande rio cristalino. A corrente do rio passava silenciosamente por cima de todos eles, jovens e velhos, ricos e pobres, bons e maus, a corrente seguindo seu caminho, só conhecendo o seu próprio ser cristalino. Cada criatura a seu modo se agarrava fortemente às plantas e pedras do leito do rio, pois agarrar-se era o seu modo de vida e resistir à corrente era o que cada um tinha aprendido desde que nascera.
Mas por fim, uma das criaturas disse: estou cansado de me agarrar. Embora não possa ver com meus próprios olhos, espero que a corrente saiba para onde está indo. Vou soltar-te e deixar que ela me leve para onde quiser. Se me agarrar, morrerei de tédio. As outras criaturas riram e disseram: louco! Se você se soltar, essa corrente que a dará lhe lançará despedaçado sobre as pedras e terás uma morte mais rápida do que a causada pelo tédio. Mas ele não lhes deu ouvidos e, respirando fundo, soltou-se e imediatamente foi lançado sobre as pedras e despedaçado pela corrente. Mas com o tempo, ele se recusara a tornar a se agarrar à corrente e levantou, livrando do fundo, e ele não se machucou, nem se magoou mais. E as criaturas mais abaixo do rio, para quem ele era um estranho, exclamaram: vejam, um milagre! Uma criatura como nós e, no entanto, voa. Vejam, é o Messias que chegou para nos salvar. Salvar! Salvar! E aquele que foi carregado pela corrente disse: não sou mais Messias do que vocês. O rio tem prazer em nos erguer à liberdade. Se olhássemos e nos soltássemos, o nosso verdadeiro trabalho, que seria essa viagem, essa aventura, se tornaria bem mais interessante. No entanto, cada vez exclamavam mais: Salvador! Salvador! Enquanto se agarravam às pedras, quando tornaram a olhar, ele já se fora, e então ficaram sozinhos, inventando lendas sobre um Salvador. Depois que o Salvador se foi, eles ficaram sozinhos, inventando lendas sobre o Salvador. E aconteceu que, ao ver que a multidão cada vez mais o seguia, mais de perto arrebatada do que nunca, quando viu que insistiam para que os curasse, sem descanso e sem os alimentos necessários, os seus milagres. E viveram suas vidas. E o mestre seguiu sozinho para o topo de um morro e orou e rezou. E disse em seu íntimo: ser infinito radioso, se for a tua vontade, deixa que esta taça passe de minhas mãos. Deixa-me pôr de lado esta tarefa impossível. Mas posso viver a vida de uma outra alma. No entanto, 10.000 me imploraram a vida. Lamento ter permitido que tudo isso acontecesse. Se for a tua vontade, deixa-me voltar aos motores e às ferramentas e viver como os outros homens. E uma voz lhe falou no topo do morro. Uma vez que não era nem de homem, nem de mulher, nem forte, nem fraco, uma voz infinita bondosa lhe disse: não a minha vontade, mas a tua seja feita, pois o que for a tua vontade será a minha vontade para ti. Segue o teu caminho como os outros homens e sede feliz na terra. Ouvindo aquilo, o mestre alegrou-se, deu graças e desceu do morro cantarolando uma cançãozinha de mecânico. E quando turba o atormentava com os seus males, implorando que os curassem, aprendesse por eles, os alimentasse constantemente com sua compreensão e os divertisse sempre com suas maravilhas, ele sorriu para a multidão e disse amavelmente: eu desisto. Por um momento, a multidão ficou muda de espanto, e ele lhes falou: se um homem dissesse a Deus que a coisa que mais desejava era auxiliar o mundo sofredor, fosse qual fosse o preço para si, e Deus lhe respondesse o que devia fazer, o homem deveria cumprir o que lhes foi ordenado. Pois claro, mestre, exclamaram, devia considerar um prazer sofrer as torturas do próprio inferno, e Deus lhe pedisse. Não importara para que fossem essas torturas nem a dificuldade da tarefa, seria uma honra ser enforcado, uma glória ser pregado, e uma árvore queimado se fosse isso que Deus pedisse, disseram eles.
E o que fariam vocês? Perguntou o mestre à multidão. Se Deus lhe falasse diretamente em pessoa e dissesse: ordeno que seja feliz no mundo enquanto viveres, o que fariam então? E a multidão calou-se, nem se ouvindo sequer uma voz ou som sobre os morros e através dos vales. E o mestre disse em meio ao silêncio: no caminho de nossa felicidade, encontraremos o conhecimento para o qual escolhemos esta vida. É assim que aprendi hoje e prefiro deixá-los agora para seguires o seu caminho como desejarem. E seguiu o seu caminho no meio da multidão, voltando ao mundo cotidiano dos homens e dos motores. Ilusões, as aventuras de um Messias indeciso, de Richard Beck, autor de Fernão Campelo Gaivota. Espero que tenham gostado.